É possível que você já tenha pensado na hipótese de um apocalipse zumbi, ou seja, uma realidade em que pessoas são infectadas por um vírus que as tornam mortos-vivos. Certamente, nessa realidade paralela, esses seres acabam atacando outras pessoas e agem como animais irracionais. Seguindo essa linha de raciocínio, os Estados Unidos da América criou um documento chamado CONOP 8888, ou COMPLAN 8888. Um plano rico em detalhes, com um protocolo ao comando estratégico para um possível ataque zumbi. O objetivo central seria preservar a vida humana. O próprio Pentágono confirmou a veracidade do documento. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Drogas novas e mais potentes e supervírus ligados a crimes bizarros sugerem que a ciência moderna pode estar transformando a ficção em realidade. A sociedade está pesquisando novas drogas, novos remédios e novas substâncias químicas, e cada uma delas tem um efeito diferente sobre o corpo humano. Elas podem apagar a mente de um homem e basicamente transformá-lo em um zumbi. Os Estados Unidos estão prestes a criar uma epidemia de zumbi? E esses supervírus podem estar relacionados a um número cada vez maior de incidentes macabros ao redor do mundo? Em Miami, na Flórida, em maio de 2012, um ato de violência extrema, algo inconcebível. Um agressor nu, ensandecido, devora o rosto de um morador de rua. Após várias tentativas de dominar o agressor, o policial finalmente mata Rudy Eugene com 7 tiros. Alguns dizem que o canibal descontrolado é um subproduto de um experimento do governo. Teriam os bioengenheiros financiados pelo governo criado um zumbi? A Universidade de Miami, em 2010, explicou como um vírus zumbi podia ser criado e disseminado pela sociedade. Pouco tempo depois apareceu aquele homem na Flórida comendo o rosto de um outro homem. Seria uma coincidência? Ou o governo e universidades estão se unindo para desenvolver vírus híbridos que podem criar um exército de zumbis? Alguns especialistas propõem uma explicação ainda mais sinistra. O vírus da raiva também pode afetar a mente e o comportamento humano de forma muito violenta. A raiva que é transmitida de animais para pessoas leva à agressividade, e ela pode ter algo em comum com os efeitos zumbis. O segundo caso de comportamento zumbi, igualmente assustador, o do universitário Alexander Kniua, que teria desmembrado seu colega de quarto e comido partes de seu coração e cérebro. O surto recente de notícias aterrorizantes sobre pessoas que atacaram e devoraram outros seres humanos leva muitos a desconfiarem de que estamos à mercê dos mortos-vivos. Estes incidentes são sinais de que o fim está próximo? No Haiti, nos anos 90, um homem chamado Wilfred Dorissan encontra o seu pai após uma separação de vários anos. Ele tinha visto o filho pela última vez em seu enterro. Wilfred parece diferente, sem alma, de acordo com os parentes e amigos. Seu tio, que supostamente empregava Wilfred em sua fazenda, é detida pela polícia. A acusação? Transformar o Wilfred em zumbi. O pai de Wilfred o mantém preso na casa da família. No Haiti, essas práticas são muito conhecidas, tanto que consta no Código Penal que é contra a lei transformar uma pessoa em zumbi. O tio de Wilfred é acusado de zumbificação e condenado à prisão perpétua. Os zumbis haitianos podem infectar os Estados Unidos? Talvez isso já tenha acontecido. Do voodoo ao vírus, o apocalipse zumbi está mais próximo do que você imagina. Histórias de zumbis comedores de cérebro existem há séculos, só que agora os mitos estão cada vez mais próximos da realidade. 4 meses antes do ataque do zumbi de Miami, há uma alta suspeita de vacinação contra a raiva ao norte da cidade. Especula-se que um supervírus da raiva tenha sido espalhado pelo governo. Uma instalação de armas biológicas estaria testando um vírus da raiva, e seria um vírus capaz de afetar os seres humanos. H1N1, a gripe suína. Essa doença humana já matou mais de 20 mil pessoas desde que surgiu em 2009.
e parece ter dado origem a um vírus da gripe ainda mais letal em 2012. Existe a teoria que, além da H1N1, da gripe aviária, da gripe suína, do recente Covid-19, o coronavírus, e de todas as variedades de gripe, existe uma nova, H1Z1, que também é chamada de gripe zumbi. Se ela for real, é uma gripe teoricamente capaz de parar o coração do paciente e fazer voltar a bater novamente. O vírus da gripe zumbi pode ser uma fraude. Mas se as Forças Armadas tiverem o poder de reanimar um cadáver, foi o que a União Soviética fez nos anos 40. Durante a Guerra Fria, a União Soviética fez experimentos para ver se era possível reanimar tecidos mortos e órgãos mortos. E depois de decapitar um cachorro, eles conseguiram trazer a cabeça de volta, mesmo sem o corpo. Se a tecnologia de reanimação existia há mais de 50 anos, imagine em que ponto ela está hoje. O que pode explicar um surto recente de ataques zumbis nos Estados Unidos? Um megavírus militar? Uma variedade agressiva de raiva criada em laboratórios? Uma super gripe mutante? Ou até um pós-zumbi haitiano? Qualquer que seja a fonte, é vital que os americanos se preparem para o apocalipse zumbi. Em 2011, em Atlanta, na Geórgia, o Centro para Controle de Doenças publica o Guia de Emergência sobre como sobreviver ao apocalipse zumbi. O relatório, chamado de CONOP 8888 ou COPLAN 8888, inclui conselhos básicos sobre itens para um kit de emergência: galões de água, alimentos não perecíveis, rádios de pilhas. Mas o documento também menciona que o CDC tem autoridade para isolar o público e colocá-lo em quarentena. A pesquisa militar sobre o vírus é bem documentada. Supergermes são desenvolvidos e cultivados em laboratórios. Com os vírus à solta, uma epidemia não é apenas possível, é inevitável. Especialistas em sobrevivência ressaltam a importância de um plano de fuga. Mantenha calma, afaste-se de cidades populosas e, acima de tudo, esteja preparado para correr. Mas zumbis na vida real podem causar o fim dos tempos? A humanidade, ao brincar de Deus, atraiu a sua fúria. A questão não é mais se os zumbis atacarão, mas quando. Da ficção à realidade, os zumbis saltaram do entretenimento para o noticiário. Como tudo que já viveu, a humanidade vai morrer. Quando o ser humano for extinto, qual será a sua causa? A inscrição na sua lápide será: morte por coronavírus ou morte por zumbi?